Livro de Daniel, capítulo 10. Versículo 2 a seguir. Quero ler alguns versículos. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava a bordo do quarto do grande rio Edequel. E levantei meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como um berilho, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze, polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E eu só, Daniel, estive aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram, contudo caí sobre ele um grande temor. E fugiram e esconderam-se. E fiquei, pois eu só, a contemplar aquela grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Vamos pular para o versículo 11 para adiantar. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende a palavra que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Podemos sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Glória seja dado no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agradeço a pastora Conceição pela confiança, pela oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe aos demais irmãos e irmãs. Queria que tivesse mais gente. Deus sempre tem aqui falar conosco. Aleluia. Nesta casa. Pode deixar baixinho, pastora. Pode deixar bem baixinho. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero falar algo que Deus colocar em nosso coração. E perguntar também, como um diálogo. Quando nós entramos no cristianismo, entramos para uma salvação. Para ser salvo. Com medo de perecer a nossa alma. Mas passa-se os anos, passa um tempo, se aprimora-se e começa a bater um enraizamento espiritual do crente. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Para que propósito você está orando? Só por uma salvação? Só por um parentesco? Só por um esposo? Só por uma esposa ou pelo filho? Vi uma pergunta que o Senhor colocava em meu coração ali sentado. Por que vós oreis? Queremos verdade, queremos cargo na igreja, queremos posição na igreja, queremos ver Deus honrar depois de uma vida de tanta humilhação, irmã Euridice, que nós temos. E olha que eu fui muito humilhado. Passando-se depois de mais de 20 anos, crente e irmão até excluindo do ministério. Agora o caldo virou. A capota da caminhonete pegou.
Aleluia, Jesus. Porque quando Deus dá, quando Deus promete, Ele cumpre. E quando Ele cumpre, Ele sela. E Ele desce, derrama e capacita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas, até para pregar, varão, nós temos que estudar muito a Bíblia. Não é falar só lorota, só balela, só pula-pula, só... Isso não. São mulheres experientes que estão aqui conosco nesta noite. O varão abençoado, minha esposa, que Deus abençoe, minha companheira. Mas eu quero uma palavra de reflexão e eu quero saber qual vai ser o teu análise depois de uma conotativa deste texto, que eu quero primeiro te explicar e perguntar para ver se você vai entender o propósito aqui. Para que nós oramos? Por que nós oramos? Chegaremos um dia diante do Pai com uma salvação e Ele vai nos procurar e dizer, ó, só dei um talento a você e nem soube usar. Só na igreja, aqui não é lugar de usar talento. Aqui não é. Oramos por vidas, podemos nos tornar intercessora. Mas precisamos de cargo para ser intercessora? Não. Então veio uma pergunta que o Senhor fazia ao meu coração ali. Por que vós oreis? Só pelo cargo? Deus talvez deixou exclusivo para nós entendermos aqui nesta noite um propósito de Deus. Talvez você vai gostar de mim, vai me amar, como também não vai gostar de mim, vai me odiar. Talvez você queria a palavra que Deus está salvando, salva hoje, amanhã ele volta para o mundo das drogas e o diabo pega e ele prende. É hora de tempo entender os crentes, entender o tempo de Deus, da salvação de Deus. Não adianta Jesus soprar, ele entrar pela porta, aceitar e dizer, mãe, não é isso que eu quero. E com 2, 3 meses ele está de volta e volta mais 7 demônios com ele. Para tentar agora ou matar, ou Deus vai permitir prender. Porque a prostituição já vai acompanhar ele. Com 7 espíritos ruins. Por que nós oramos? Eu quero entrar no tema, mas antes de entrar, eu quero perguntar às senhoras, com todo o respeito que estão aqui, aos senhores, por que ora? Só pela salvação da tua casa? Isso aqui não era para estar mais aqui. Pastora Conceição, quando uma obra enche, quando uma obra cresce, é hora de expandir. É hora de sentar e dizer, ó, quem são os dizimistas? Quem são os ofertantes? Quem são os contribuintes? Somos tantos, somos. Amém. Vamos procurar um salão que é a hora de Jesus soprar a alma. Só se enche um lugar depois que tem um lugar. Não se enche um lugar cheio, onde não cabe. Jesus olhou para 5 pães e 2 peixes e mandou separar em quantidade. Vai para cada um 50 e 50. Vem para cá os discípulos. Agora pega, porque eu apresentei ao Pai. Começa a distribuir parte em parte. E todo mundo foi se alimentando. Significa lugar a lugar. Lugar a lugar. Aleluia. E muitos, não, está tudo certo aqui. Não, talvez não é isso que Deus queira. Ainda bem que eu não preparei nada, não tem esboço, não tem nada. Até falei com a minha esposa, tem 3 dias que eu peço, Deus me dá uma palavra, Deus calado. Eu já gosto até de tema, que eu já trago o tema, o esboçado, tudo, Deus diz, não. É eu que vou tentar orientar aqueles que querem e aquelas que querem. Aleluia. Tem isso também. Aleluia, O Jesus. tempo de Deus, Ele permite, é para vocês. Agora, se vocês Aleluia. não despertar para fazer, o teu tempo passa. Entra o mais pequeno do pequeno
que ninguém dá nada, este ou outro, e diz: pastora, vamos para a rua para um evangelismo? Aleluia. Pastora, vamos para a casa de uma visita de uma vida que não veio? Pastor, vamos para aquele que ninguém dava nada. Labrai, cantou, que aflai. E quando chega lá, a pessoa põe a mão na cara: meu Deus, a pastora nunca veio aqui, mas agora com esse varão o negócio mudou. E aí a oração, por que a oração na rua? Por que a oração na casa? Por que a oração de fortalecimento no monte? Por que? Para quê a oração? Para o cargo? Só para o altar? E quando nós chegamos na casa de alguém, irmão, pensa num homem 100% homem que ama um culto no lar. É Jesus. Labrar, cantou. Agora tem alguns que estão bochechudo com um ou outro, diz: eu não gostei dela porque deu indireta para mim. Você tem que amar os teus inimigos. Ele é teu amigo, ele não é teu inimigo. A disputa está uma coisa inaceitável. Verdade, glória a Deus. E queremos, por que oramos? Pelo cargo? Para que oramos? Eita Deus, aleluia. Pastor, mas não tem nada a ver com Daniel. Tem sim. Daniel lutou com 7 príncipes da Mesopotâmia. Daniel, desde a sua idade, quando chegou de aproximadamente 15 anos de idade, vindo de uma leva de 1000 pessoas vindo de Jerusalém para dentro da Babilônia, uma realidade na vida deste moço, com mais 3 homens que eram de família nobre, significa de famílias reais, que estudavam para ser sacerdote ou sumo sacerdote do templo. Ele já tinha um conhecimento nos livros, ele já tinha conhecimento nas partes poéticas, eles falavam com uma linguagem totalmente estudada pela origem e pela linguagem e pela descendência judaica. Aleluia. E nós, irmãos, para que oramos? Por quê? Será que não é tempo de despertar casa? Será que não é tempo de despertar rua? Mas isso é para homem. Quem disse? Abrai, cantou, que afrai, rocou. Até uma vergonha perguntar quantas pessoas vêm no culto de oratória aqui para orar 1 hora de joelho. Até vergonha. E aí, irmão? Eu quero entrar. Jesus disse: fala isso. Eu quero entrar no texto. Jesus não deixa. E olha que Jesus abriu o leque da mensagem aqui. Aleluia. Daniel era um homem que disse: eu vou orar, mas eu vou orar por um propósito. Primeiro eu vou orar em casa, com a janela do lado do norte, Jerusalém. E na janela eu vou orar 3 vezes. Significa o seguinte: pelas cartas que foi escrita, nas cartas não, na parte dos salmodianos pelo rei Davi, um dos primeiros pioneiros que também fez questão de orar 7 vezes ao dia. Aleluia. Pela manhã ele lamentava em súplica pelas perseguições e pelas mazelas, pela consequência do seu eu. Mas meio-dia Daniel orava dizendo: me livra, Senhor, de todo, que ele sabia a fúria que tinha no meio do deserto, dos animais, dos perseguidores que o acusavam, tanto da onde ele era, Jerusalém, como de fora, que ele perseguiu os seus inimigos. Ele dizia: Senhor, me livra de todo o mal, me guarda, me protege. Mas viu uma oração mais difícil às 3 da tarde, porque a oração que mais o judeu gostava no templo era onde dilacerava Davi: eu não tenho templo para orar. Tem gente que nem quer questão de oração. Aleluia, Jesus. E Daniel no meio do deserto, sofrendo, perseguido, os guardas orientando: olha, o Saul passou lá pelaquela banda. Saul, eu acredito pelos olhos da fé, e ele chorava: Senhor, me livra, tem leões, tem feras, eu conheço essas cavernas, mas eu sei que eu tenho inimigo vindo
para minha casa, inimigo vindo da onde eu guerrei de frente, eu não sei para onde correr. Aí é onde ele vai orar. A oração que diz: Alabrai cantou, que afraiocou. Mas era diferente, Daniel. Ele não tinha casa. Ele disse: agora eu vou orar lá no rio Edequel. Alabrai cantou, que afraiocou. Aleluia. Qual vai ser a tua decisão a partir de hoje? Continuar do mesmo jeito que você está? Porque o teu tempo pode passar. A obra, se Deus tiver promessa, ela vai crescer. Está contando com você. Agora, se você não quiser, teu tempo vai passar. Não tem problema. Tem uma nova geração vindo para fazer soprar. Aleluia. Aleluia. Por que Jesus. você Glória a quer Deus. oração? Para que nós oramos? É hora de orar por alma. Isso aqui era para ter no mínimo uma alma. É inaceitável um culto sem ter uma alma por semana. De convidar, quer dizer, depende se tem condição de chamar um vizinho. Tem isso também. Porque sabe Deus como é dentro de casa. Pastor, é difícil, eu sei. Boca calada não resolve e não entra mosquito e dá tudo certo. Meu filho vai dar em mim. Fique preocupado não, que se ele der, Deus dá-lhe uma tapa, joga na cadeira e vai: maninha, vem cá que eu quero lhe pedir perdão. Preocupa não. Aleluia. Quem se cala, Deus fala. Aleluia, Mas a Jesus. ignorância, às vezes, pode trazer consequência. Sabemos que temos filho, eu também tenho. Mas, por que nós oramos? Por que nós oramos? Eu quero frisar bem na palavra, pastora, que Deus colocou no meu coração. Porque sobe gente, desce gente, e enche, esvazia. Briga de um lado, discute do outro. Inveja porque um dirigiu, porque um pregou. Porque ela não pregou, porque tal teve. Porque tal teve, porque teve. Porque ela cantou que a praia. E esquece porque você ora. Aleluia, glória a Deus. É alma, então vai na casa. Não gosta da rua, vai no lar. Não gosta do lugar, ela cantou que a praia. Para quê? São vocês a pioneira aqui. Não estou vendo um homem aqui. Pastor, estou vendo? Tem um pastor aqui. Para que Deus falaria também com ele assim. Deus está perguntando para mulheres que estão aqui: por que vocês oram? Daniel no meio da Babilônia, 53 templos, maior paganismo de toda parte da província. Aleluia, glória a Deus. O homem não se contaminou e disse: eu vou orar, eu tenho conhecimento, mas eu vou orar. Quer oração? Busque um pouquinho de conhecimento também. Está faltando no meio dos crentes. Aleluia, Jesus. É, deixar de muita oba, para ela recebe, pula. A irmã recebe, mas não está preparada. O que sustenta o crente? Não é pula não, irmão. É isso aqui, ó. Sem palavra não sustenta uma alma de pé. Aleluia. Por isso que entra crente e sai crente, entra crente e sai crente, entra crente, ninguém fica. O que alimenta a alma é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Genuína. Daniel sabia e entendia que ele orando, porque ele aprendeu com seu pai. Glória a Deus. E olha que ele não foi de volta para Jerusalém. Agora Deus fez questão de fazer um marco na história deste homem. Abraão cantou, porque quem ora e busca o conhecimento, Deus diz: por que eu vou orar? Eu vou orar porque eu sei que do outro lado Deus vai levantar o profeta. Aí levanta Aleluia. Jeremias. Dentro de Jerusalém vem a primeira remessa. Abraão cantou que a Frai rocou. Depois de levantar Neemias e para buscar o povo, aí volta. Jeremias pega o povo e diz: clama. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Qual é o plano que Deus tem com as almas, irmão?
para salvar mais alma. Onde está a nossa mente fechada? Uma salvação aqui pode ser um missionário para tirar uma vida do mundo do crime, um chefe de um tráfico, um homem do mundo do estelionatário, um chefe de uma grande facção. E aonde está e por que nós estamos em quê? Orando. Aleluia. Porque parece que não estamos. Senhor, me usa para levantar alguém, para resgatar alguém, para trazer alguém, para libertar alguém, para transformar alguém, para mudar casamento destruído, para restaurar, para fazer. Para que Daniel estava dentro da Babilônia, mas ele orava e dizia: Senhor, eu lembro quando eu estava em Jerusalém e nos tempos que os teus filhos levitas te adoravam, e as harpas iam lá para canto, e os tambores estão jogados em outros lugares e ninguém entoa mais um cântico em Sião. É necessário Deus levantar pessoas para trazer um novo cântico. Significa alegria no lugar e movimento no céu. Um cântico novo de alegria de uma pessoa traz o significado no lugar de alegria e de mover o céu, de salvação e de transformar o céu, de preencher a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Por que e para que oramos? Vem uma grande pergunta de Deus para nós aqui hoje. Deus é fiel, aleluia. Essa geração é de vocês aqui. Deus está falando com esta casa. Aleluia. Esta geração é vocês aqui. E aí? Vai arregaçar as mancas e ver como é que vai só vir ao culto e domingo a briga que vai ter. Porque nem cadeira direito tem para caber o povo. E é hora de se preocupar em outro lugar. E é vocês que vão dar. Labrai cantou que a fly o gol. Irmão, se nós tivermos ação e soubesse o tamanho do nosso joelho dobrado e um clamor, poderia mudar a história. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vou nem falar em jejum, para alguns não se engasgar. Para largar o bolo da feira, o café, a tapioca. Jesus amado. Aleluia. É forte, Deus. Verdade. Falar em jejum, misericórdia. Escola bíblica dominical, é tempo de voltar, pastora, para os irmãos se alimentar de palavra. Porque quem se alimenta de palavra, ele tem palavra para dar. Viu? Igreja se caminha com a profundidade da palavra. Aleluia. Aqui eu entendo Aleluia. dentro do texto que Daniel orava. Levantou o inimigo? Levantou, mas Deus foi levantando cada vez que levantava o inimigo. Porque tem crente que até está com medo de prova. Eu vou orar para ter prova? Eu quero que quebre tudo. Estou nem aí não. Eu quero ver o nome de Deus ser glorificado. Aleluia. A honra e o nome, quem vai dar é Ele. Glória a Deus, aleluia. Mas eu sei que eu vou chegar no céu. E não vou chegar de mão vazia para dizer: Aleluia, Senhor, tu deu um talento, eu enterrei e quero devolver. Vai dizer, ele pode dizer isso para mim: serve inútil e fiel. Eu esperava que o momento tu fosse fiel no pouco. Até vergonha falar isso aqui. Se não está dizimando, pelo amor de Deus, pega o caminho do céu aí pelo sangue de Jesus. Obreiro que é obreiro não erra as escrituras. Verdade. Dízimos e oferta é primordial. Glória a Deus. Agora eu vim entender que Daniel orava. Levantou o inimigo? Levantou. Porque Daniel já estava sendo um destaque. Aleluia. Não era mais na terra, era no céu. Que é isso, pastor? No céu. Olha a idade que o homem orar 3 vezes ao dia. 62 anos, meu irmão. Daniel tinha quando orava 3 vezes ao dia. Que os perseguidores queriam. Ele estava cheio de cargo. Porque ele buscou conhecimento também da Babilônia. Aleluia. Dos caldeus. Ele não comeu, ele não se contaminou, mas disse: eu vou conhecer sobre essa lei, eu vou conhecer sobre esse costume. Quem me interrogar, eu tenho para falar. Ninguém envergonhava Daniel. Aleluia. Glória a Deus. É tão tal que na hora do sonho disse: mata todos. Aí começou a matar os feiticeiros, os adivinhadores, todos aqueles. Disse: ó, Daniel,
Está matando todo e logo chega aqui. Diga, avisa ao rei que me dê um tempo, que eu vou orar. Olha o que Daniel disse, eu vou orar, meu Deus. Aleluia. E se assim ele revelar, eu contarei ao rei o tamanho da visão que Deus deu. A oração é chave de revelação de famílias. Aleluia. Não se revela sem oração, irmão. Verdade. Se você revelar, cuidado, porque sem oração e jejum, para o demônio não querer tomar a tua mente. Verdade. Está acontecendo em algumas igrejas muitos serem tomados e dizendo que é Deus e os pastores descendo do altar, colocando a mão e demônio pegando. Aí fica feio, porque nem tem Bíblia, porque se tiver Bíblia, dificulta dele entrar. Não tem oração e nem jejum e quer revelar, vai ficar estreito. É verdade. Glória a Deus. Daniel, eu vou terminar que eu não vou estender muito. Glória a Deus. Onde está o relógio aqui, meu pai? Em cima. Glória. Era para estar por aqui o relógio. Daniel orava 3 vezes ao dia. Os perseguidores queriam agora matar Daniel de toda maneira. Aleluia. Todo jeito. Disse, rapaz, o homem está orando demais, rapaz. E nós olhamos e vimos que ele está orando para o lado de janela aberta ainda. Ó. Que confiança. Quem tem confiança em Deus não deve nada a ninguém. Aleluia. Não deve nada a ninguém. E a Bíblia Sagrada vem dizer, oh glória, que Daniel orando, os perseguidores vieram a ver o que Daniel orava. Porque a oração de Daniel era, Senhor, faça que esta geração que está vindo, a nova, porque muitos morreram, tinha passado muitos anos, muitos cansados, escravos, levantando o palácio, as estátuas, o reinado da Babilônia, escrava do diabo, e Daniel orando, Senhor, que a nova geração volte Aleluia. para Aleluia, a casa Jesus. de Glória, Sião. glória, glória a Deus. Que a nova geração volte para a casa de Sião. Glória a Deus. Aleluia. Daniel estava de uma maneira que ele agora fica orando todo dia pelo povo. Deus moveu do outro lado Jeremias. Jeremias, como é que é? Diga para esse povo que eu tenho um plano. Diga para essa geração que eu tenho para vós um plano. E não é de mal, é de esperança, é de futuro. Deus tem, irmãos, irmãs, Aleluia. um plano com vidas que eu e você não dá nada, que eu e você não quer perto, que eu e você não aprova, mas Deus tem um plano. Glória a Deus. Para quê? E por que nós oramos? Daniel, seus perseguidores chegam, vê aqui e diz, vamos falar para o rei, porque tem os intermediários, viu, pastor? Os intermediários do capeta. Fofoca por cima de fofoca. Um detalhe, Verdade. fofoqueiro atarda. Livro de Provérbio pensa, fofoqueiro, mexeriqueiro, trava o céu. Por isso que a vida não anda e esfria espiritualmente. Fofoqueiro, pelo amor de Jesus, não entra nesse embalo aí não. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu ouvi nada. Vai orar, vai procurar o que fazer. Aleluia. Pai. Irmão, eu ouvi. Pare, porque isso aí vai esfriar você. O Espírito de Deus não usa fofoqueiro. Glória a Deus. Aleluia. Pior se for obreiro, pelo sangue de Jesus. Glória ao Pai. Sangue de Jesus na causa. Para ouvir o mais frio que tu tá ficando, vai ficar difícil. Vai. Irmãos e irmãs, a pioneira é a idade de vocês, que eu quero com todo respeito, que Deus está colocando aqui para somar com a pastora. Se não teria um homem de Deus, e Deus traria.
Porque Deus é Deus. Se Deus quiser e ela dobrar o joelho e pedir, Deus manda. Nem que seja um menino. Mas tem um detalhe: esse menino levanta o ministério. Glória a Deus. Mas o tempo, Deus colocou, eu vou falar direto, que eu não tenho rodeio. É vocês que estão aqui, propício para levantar esta casa. Mas por que vós ora? Para que vós ora? Deixa o fofoqueiro para lá. Tem que se inibir a ele, que o fofoca, dentro do provérbio, que o mexeriqueiro, que o contundeiro, o que ele recebe, baixa no Google, tem. E tem uma repada que ele assenta. Aleluia. Quando você bate no cavalo que tem freio, ele assenta. E aí vem a verdade. Aleluia, Jesus. Quer ver Jesus salvar muita gente dentro da tua casa? Aleluia! Servir ao Senhor. Quer ver Deus tratar de maneira diferente? Deus construir lá, constrói. Dá casamento, dá para a mulher. Liberta filho da cadeia, liberta. Abrai cantou, que a fly, cantou. Mas Daniel entendia. Eu vou orar, pastora. Eu estou aqui na Babilônia. Eu sei o tanto de dificuldade que eu tenho com os príncipes. Que é príncipe, pastor? Príncipe é um chefe de uma potestade de demônio. Que é isso? No mapa mundi tem 7 cores. E cada um deles é um príncipe de um demônio. E toda a parte do mundo era um líder chamado principado, que é um organizador de demônio. Aleluia. Daniel lutava com um dos chefes, que comandava até mesmo legiões. Só que não era um, eram muitos. O livro de Daniel fala sobre o príncipe da Pérsia. O livro de Daniel fala sobre o príncipe chamado do Egito. Daniel fala sobre o príncipe chamado do homem. Na Bíblia Sagrada também, na carta Abrai, cantou, que a fly, de Daniel fala sobre os 7. Mas aqui eu vim entender que Daniel passou do limite, que ele viveu entristecido e foi orar. Ele se entristeceu por um tempo e disse: eu vou orar por este tempo. 3 semanas, 21 dias. Mas passou-se, quero adiantar um pouco, passou-se os dias. Não foi diferente. Aqui, Daniel 10, ele estava com 82 anos de idade. E não parou de orar. Façam alimento da sua vida, a oração. Aqui, ó. Glória a Deus. Uma vida, não é na igreja, é em casa, não é em casa, é no trabalho, não é trabalho, é no monte, não é no monte. Aleluia. É hora de crente entender. Para quê? Daniel sabia. Os cargos de Daniel que ele subiu foi muitos. Aleluia, Jesus. Tinha muitos perseguidores a ele? Claro que ia ter. Porque quem se destaca é perseguido. Só que tem um detalhe. Deus faz questão de honrar no lugar e ainda levar a honraria para fora. Aleluia. Abrai, que andou, que a faz, senão Aleluia, nós não Jesus. ouviríamos hoje a Glória história de Deus. Daniel. Aleluia, Jesus. Jogaram na cova Daniel. Lá atrás. Abrai, que andou, que a fly, o cold. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 6. Com 60 e poucos anos. Jogaram! Disse. Deram um decreto, disse, está adorando outro Deus. Joga lá. Os leões só se alimentavam quando jogavam uma pessoa. Deus disse: opa. Sadraque, Mesaque e Abednego estava, mas não entrou na história. Porque quem Deus queria colocar na história? Quem? Um rei. Se eu vou colocar na história, ele perdeu o sono. Aleluia. Ele ficou inquieto. Ele não assentou a música ao perto dele. Ele não aceitou ninguém. Começou a pedir a Deus para que o guardasse.
Abracando que afraio por Aleluia, conta Jesus. da oração, Deus Glória a guarda Deus. até pessoas Aleluia. do mundo do crime de o diabo levar para o inferno. Aleluia, Jesus. Daniel na cova, capítulo 6. Fecharam a pedra. Tinha aproximadamente de 5 a 7 leões. Uma manada de leões dentro. Faminto. Rugido. Eles viram ou não viram quando abriu a pedra? Viram. Viram. Pode talvez não ter ouvido os passos, mas viram que entrou alguém. Leão tem faro. E os olhos dele enxergam melhor à noite no escuro. Igual olhos um pouco menos do que o de gato. Gato tem um pouco de infra à noite. Mas o leão também enxerga muito bem à noite. Aleluia, Jesus. Mas naquele escuro, dentro daquela cova, você acha que Daniel parou de orar? Não. No meio de leões famintos, o leão tem uma mordida tão grande que aonde ele pega, ele estraçalha. Aonde ele morder, ele estraçalha. Na época de Roma, diz os estudiosos que dos 400 anos do Velho Testamento para o Novo Testamento, Roma fazia competição em um campo que até hoje tem em Roma. Até hoje Deus deixou como mar, porque morreu muitos crentes ali, jogados nas arenas para os leões. Foram contadas muitas histórias de cristão que eram estraçalhados pelos leões. E todo mundo aplaudia, pagava para ver, porque era crente. Mas não negavam nada. Eu venho entender, irmão. E eu vou encerrar. Aleluia, Jesus. Daniel sai. Abre-se a pedra de manhã. Poderia, grita o rei, o Senhor ter te livrado, Daniel. Disse: o Senhor me livrou da cova e dos leões. Glória a Deus. É tão tal que quando pega aqueles homens que o perseguiram, Deus faz isso com quem persegue a gente, entre prova, entre luta, entre leito, entre outra dificuldade. E muitos dizem: vamos orar por fulano. Eu não, eu fico calado, quieto. Depois que Deus falou algo para mim de madrugada: não ore porque eu estou colocando a mão e pesando por desobediência a mim. Eu parei. Agora eu vim entender algo. Daniel sai. É titulado desde o primeiro da estátua, Aleluia. desde o segundo do reinado de Dário, de Nabucodonosor, de Beltesazar, que foi pegar os utensílios do templo e comer com as meretrizes dentro do templo. E a mão do Senhor escreve na parede: Tekel, Tekel, como é o facinho. Foste pesado em balanço e achaste em falta diante de mim. Deus tratando com o homem, e o homem morre naquela mesma noite. Aqui eu venho entender, no capítulo 10, Aleluia, Daniel Jesus. diz: eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. E a oração, ele podia sair, ele tinha carta para sair até o barro, porque lá era um lugar do rio Dekel de um pouco de barro e um pouco de água, que ele ia e podia pegar para voltar para sua casa a água, ou como era da Babilônia naquela época, pegar o barro e trazer para alguns que construíam utensílios de barro, para que a Babilônia desfrutasse dos utensílios, como vaso, copo, talher e outras coisas mais feitas do barro. Aleluia, Jesus. Era feito naquela época, era assado em fogo, e depois dava-se para as classes pobres e médias se desfrutarem na Babilônia, mas era o povo judeu que trabalhava para fazer. Babilônia não pagava por isto. Agora eu vim entender que quando ele ora, a resposta desce no primeiro dia.
Por que a resposta não desceu até embaixo? É uma das maiores perguntas que os teólogos mais fazem hoje. Deus ouviu no primeiro dia e mandou a resposta. E nós, irmão, estamos pedindo há tanto tempo, por que não desceu a resposta? Por que o anjo não desceu ainda e não falou contigo? Porque com 24 dias, opa, Deus olhou e disse, está chegando aqui. Era como um incenso, um perfume. A oração é um inalo de um perfume. Eu conheço esse cheiro, eu conheço essa oração. É de Daniel, mas rapaz, mas já passou. Aqui ele chama. Miguel. Sim, Senhor. Olha lá quem está lá embaixo lá. Está preso. Está com a oração de Daniel. Desce lá. Entrega. Quem desce aqui? Levantei os olhos, um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Chega a clarear, o seu corpo era como berilho, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, o seu braço e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz da sua palavra era como a voz de uma grande multidão. Aleluia. Foram ouvidos, Daniel, as tuas palavras desde o primeiro dia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o príncipe do reino da Pérsia significa um líder de demônio. Resistiu, segurou, para que não chegasse. Aí tem muitos que na primeira prova que tem, eu vou parar de orar. Meu filho quebrou tudo em casa e brigou e deu polícia, me perdoe a colocação. Se ele estiver no mundo do trago, pode acontecer. Quando tu começar, ter até um quebra-pau, você dizer, levanta a mão de Jesus, não tem a morte. Pode chegar, pode. Mas tem um detalhe, irmão. O anjo vai descer para resolver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alabrai cantou que a fly para terminar a minha participação. Ainda bem que eu não montei tema para o esposo, estou deixando Deus tratar o que Ele quer. Amém, pastora? Amém, glória a Deus. Daniel não comeu nem alimento desejável, nem carne, nem vinho entrar em minha boca, nem me ungi com unguento. Oh glória! Até que se cumprisse as 3 semanas. A oração do propósito é necessário. É necessário ter o jejum. Ter uma oração e não ter um jejum, fica difícil o negócio. Pastor, o que você quer dizer com isso? Jesus talvez quer te exaltar. É possível que Jesus, usando essa palavra na noite de hoje, Ele quer derramar dom em você espiritual. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode ser que a oração aceite, queira alguns detalhes de mudança de mim, como cobra de mim também, e pode cobrar de você. Mas é melhor agradar a Deus ou é melhor agradar os homens? Então, se for para agradar a Deus, aceite aquilo que o Espírito Santo determinar de mudança. Aleluia, glória a Deus. Porque é a hora que Ele vai te usar e te exaltar, te levantar, te honrar para uma nova geração. É tempo de visitar aos lares, irmãos. É tempo de ir atrás de vidas. É tempo de olhar o caderno, pastor, e ver os endereços, o telefone, dizer, vamos visitar, vamos atrás, vamos ver o que houve. Talvez alguém está à beira da morte e o diabo está preparando todo o laço e vai levar uma não, como eu já vi, e voltou para a casa do Senhor às pressas, porque levou foi 3 dentro da casa de uma vez só. Só esse ano levou 2 de uma vez só dentro de casa. E aí, irmão? Aí agora está na igreja. E aí?
O que vocês me dizem? Porque ninguém foi na casa. Talvez até Deus inquietou, mas ninguém foi. Mas o diabo pegou quando saiu da casa. Qual eram os maiores resultados de Jesus? Era fora da casa ou era dentro da casa? Quantos milagres fez Jesus dentro da casa? Curando endemoniado dentro da casa. Libertando filha de mulher debaixo da mesa. Libertando o homem. Restaurando a saúde de homem descido pelo telhado. Glória a Deus. Ressuscitando morto dentro da casa. Curando, foi a maioria dentro da casa. Verdade. E aí, irmãs? E aí, irmãos? Você já perguntou a Deus por que o teu chamado? Qual o plano? Tem um plano. Se nós estamos caminhando, pastor, é que nós sabemos o plano. Verdade. E estamos no foco do plano. Aleluia. Porque Deus vai falando e vai decretando, passo a passo. Descendo um anjo e falando. Depois de dias de jejum, de oração, de campanha, de propósito, Deus desce e fala. Deus desce e revela. Deus desce. Por quê? Tem a oração. Não é assim, Vasco? Mas agora Deus quer tratar com esta casa, este ministério, a Assembleia de Deus andando com Deus, como Deus é fiel. Esse, estou errado, pastora? Está escrito aqui, ó, andando com Deus. Colocou aqui, vamos só cruzar os braços e brigar só pelos domingos ao altar? Ou vamos ver o que Deus pode fazer na casa? Aleluia. Com a oração e jejum, porque eu vou te falar, Deus dá autoridade, já deu, só levanta a mão, demônio nenhum fica em pé. Verdade. Com oração e jejum, demônio nenhum, ele pode estar onde estiver, ele tem que sair. Aleluia. E saindo, a casa está limpa, Jesus sobra para o lado de dentro da casa dele. Porque depois que entrar aqui, Jesus vai tratar e falar. E precisa de vocês. Não está contando com o outro. Agora, se não quiserem, o tempo de vocês vai passar. Deus pode mandar outro. É verdade. Eu aprendi isso no cristianismo. Cada tempo tem um tempo. Se Deus está me colocando agora nesse tempo, é porque é para me usar para falar para vocês. É o tempo de vocês. Amém? Eu espero que Deus tenha falado grandemente Glória a Deus. à vossa mente, ao vosso coração. Aleluia, Jesus. E possa dizer, ainda bem que é cedo, 9h15, 9h12. Estou dentro do horário, que Deus abençoe a pastora. Aleluia, Jesus. Mas o que Glória Deus a queria Deus. falar comigo e com você é: ore, jejue, porque é o tempo de vós. Agora, para que vós oreis? É hora de procurar o que vocês precisam, entender para que vocês oram. E fazer o que Deus realmente determinou pela palavra. E pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. É um obreiro? É um obreiro? Leia isso aqui. A Bíblia é sagrada. Leia. 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 Para você não chegar em um ministério grande e um pastor querer fazer um desafio com você e você não souber de nada. Aí você vai passar vergonha. Tá? Leia. Leia isso aqui. Leia. Isso aqui é força que você jamais imagina. Amém? Amém. Lutar contra casca e demônio é jejum. Oração é autoridade que ele dá. E salvar as nações está aqui. A palavra. Ganhar reinos e província. Que Deus abençoe, pastor. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel.